Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição Plantão Glorioso, e um pouquinho mais tarde, que na parte da manhã nós fizemos a nossa live, né? Quanto tempo que não tinha live, muita gente perguntando, GG, cadê aquelas lives de segunda, sexta, lives clássicas? No período Copa do Mundo a gente tá tentando encontrar a melhor data aí, mas hoje foi bacana, né? A galera comprou o barulho, sorteamos camisas do Botafogo. GG também quero camisa, GG é mole. É só você mandar um valeu nesse vídeo aqui, ou então mandar um pix para 21965241010, que todo mês você concorre a camisas oficiais do Botafogo, beleza? Bom, a gente vai continuar falando sobre o mercado da bola, vamos também falar sobre uma possibilidade de mudanças na seleção brasileira para amanhã. E por que eu estou falando isso aqui no GG e não no nosso outro canal, o Dois Toques, a Casa do Futebol? Porque o Danilo foi testado como titular. Então o Carlo Ancelotti está perdidinho, rapaz, está completamente perdido, tá vendo que o nome dele está indo para a lama, tá vendo que tá se queimando, a grande verdade é essa, né, para não falar outra coisa, e ele precisa mexer. Não dá mais para ir na onda do Casimiro. Nem o Casimiro consegue defender nem a si mesmo na seleção, quanto mais ficar bancando os parça Paquetá, Bruno Guimarães, sei lá mais quem e tal. Bom, e o Danilo, dentre as várias alterações que o Ancelotti foi fazendo ao longo dos treinamentos, o Danilo foi testado como titular e pode ser titular na partida de amanhã contra o Haiti. Para o Botafogo é a melhor coisa, gente, é a melhor coisa, porque o cara arrebentando no jogo contra o Haiti, não interessa se é Haiti, se é Congo, se é Tchecoslováquia, se é Iugoslávia, que nem existe. O que interessa é que ele é jogador do Botafogo. E sendo jogador do Botafogo e tendo essa visibilidade, não pode dar uma de Paquetá, né? Aí dar uma de Paquetá, fica queimado, aí já viu. Mas isso não vai acontecer porque é um jogador que realmente está jogando futebol, é um jogador que realmente foi convocado sem ter amiguinhos, né? Ele foi convocado porque ele estava jogando bola. Então eu acredito que para o Botafogo isso seja muito bom. Se bem que eu falei para vocês aqui que a GDA, ninguém sabe quais são os planos do Gabriel de Alba, de quem chegar para administrar, ninguém sabe quais são os planos. Os planos podem simplesmente ser os seguintes: olha só, ninguém sai. Vai todo mundo ficar porque a gente não vai trazer muitos reforços, então vamos manter, vamos engordar o boi. Agora, pode também aparecer uma proposta aí de tantos milhões de euros e o cara simplesmente falar assim, não, por esse valor é bom, porque a gente também precisa reforçar o elenco, né? Então você perde um Danilo, mas você pode trazer 2, 3 jogadores aí pelo valor. A gente não sabe qualquer afirmativa sobre como será a gestão da GDA, é chute, tá? O que a gente sabe é que provavelmente vai ser uma gestão sem rosto, no sentido de o Gabriel de Alba não vai ficar colocando a cara aqui no Newton Santos, no churrasquinho da tia Sônia, no estádio, com a galera. Isso não vai acontecer, né? Vai, como uma empresa séria, então o CEO vai ter que colocar a cara a tapa, o diretor de futebol, enfim. A gente talvez tenha algo mais próximo de um profissionalismo que a gente quis com a Igor. Aconteceu por um lado, mas por outro nem tanto, né? Então, para o Botafogo, Danilo ser titular amanhã contra o Haiti é muito bom porque valoriza o nosso ativo, principalmente porque é um cara, repito, que está jogando futebol no pouco tempo que jogou com a camisa da seleção brasileira. Já mostrou que merecia muito estar na seleção. Agora, no jogo contra Marrocos é difícil apontar quem é que jogou alguma coisa, né? Então o Danilo entrou, o Luiz Henrique entrou. Outro jogador que também pode iniciar a partida é o Luiz Henrique, né? Então o Ancelotti fazendo ali algumas mudanças, algumas mexidas. Talvez, é possível, né, que o Luiz Henrique também comece a partida tendo em vista os treinamentos que o Ancelotti fez, tá? Ele mexeu muita coisa, ele testou vários times, mas eu de fato aqui estou torcendo para que o Botafogo possa ter o seu ativo valorizado nessa Copa do Mundo. Se ficar no Botafogo, fica valorizadíssimo para uma venda futura. E se for vendido para a Europa, a gente vende pelo valor máximo, tá certo? Bom, falando sobre mercado, né, mercado da bola. O Botafogo, mesmo
ainda não tendo resolvido a questão totalmente com a GDA, porque houve a assinatura do contrato vinculante, mas o negócio ainda não está 100% resolvido. Existem fases, existem alguns steps aí, alguns passos que precisam ser preenchidos, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo que haja aí um tempo sem a administração GDA estar de fato no Botafogo, o Botafogo sim pretende ir ao mercado por goleiro, por zagueiro, se tiver oportunidade de volante, né? E aí o nosso amigo Anderson Mota falou que a prioridade, enquanto a GDA não assume, é jogador em fim de contrato, jogador que vem é 0,800, isso é claro, né? O Botafogo não tem onde gastar, não tem como gastar. Então tem que ser jogador 0,800. E eu trouxe para vocês aqui há um tempo que o Franklin Carvalho ia começar a usar a base, lembra disso? E no dia seguinte ele colocou o Guinho para jogar contra o Corinthians. Então ele vai usar mais a base, a tendência é essa. Tem jogador, não vou dizer que está pronto, mas que já pode, como o Guinho foi, como o Kadir foi, como o Cauã Toledo vem sendo, que já pode entrar ali no rodízio, né? Mas o Botafogo está buscando. Tem 2 zagueiros da Série B que estão no radar do Botafogo. Falamos, é o Wallace do CRB, informação que nós passamos ontem, e o Dantas do Novo Horizontino, que pode voltar sim ao radar do Botafogo, tá certo? O Botafogo vinha monitorando um zagueiro sul-americano que fechou com o clube brasileiro, mas o scout do Botafogo não aprovou. O estilo de jogo do jogador não agradou e tal, e o Botafogo está buscando um zagueiro na mesma linha do David Ricardo, que seja mais jovem, tá? Um zagueiro que seja mais jovem, apesar de ter o Justino como defensor. O Botafogo aguarda aí, claro, né, a recuperação do Caio Pantaleão, mas a previsão é, a mais feliz previsão é em outubro, início de outubro, e a gente ainda está em julho, você não pode arriscar a temporada. Então o Botafogo está buscando, sim, um zagueiro com experiência do futebol brasileiro no mercado. Pode ser também, como disse o Anderson, jogador em fim de contrato, e como eu trouxe ontem, jogadores que atuam na Série B e seriam negociados por um valor abaixo do que normalmente o Botafogo traz, tá? É também possível que o Botafogo faça essa busca em jogadores do mercado sul-americano. Quando nós falamos do Maxi ontem, atacante do Nacional, né, pelo baixo custo, por ser um investimento no sentido de aposta e tal. Então é possível também que o Botafogo vá ao mercado sul-americano, Série B, jogadores em fim de contrato e empréstimos, né? O Botafogo também pode tentar aí, um dos goleiros que é reserva de um clube brasileiro, o Botafogo está querendo negociar um empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra, por enquanto nome mantido em sigilo, mas como já foi dito muitas vezes, o Botafogo não está parado. O Botafogo, mesmo sem a GDA, está monitorando para poder trazer um goleiro, um zagueiro e um jogador que atue no meio-campo na parte defensiva, tá certo? Eu fico por aqui, beijo grande, saudações alvinegras, fui!